Extracampo está de volta e vamos falar agora de Atlético Mineiro. O Galo que foi esperto e pôde poupar seus jogadores para a final da Copa do Brasil. Foi a São Paulo pegar o Palmeiras e jogou os meninos em campo. Eles não decepcionaram, corresponderam às expectativas e venceram o time alviverde. 2-0, a gente vai ver como é que foi o jogo agora. Aos 38 minutos do primeiro tempo, cobrança de falta e Thiago desviou de cabeça. Aos 19 minutos da etapa complementar, contra-ataque do Galo, Dodô driblou a zaga e fez um golaço. Final, Palmeiras 0, Atlético 2. VT rapidinho, estamos de volta, vamos falar de Galo. O tempo sobrou, vamos comentar à vontade. É bom ver esse time do Galo com essa geração nova surgindo. A gente falou disso muito tempo aqui no Extracampo, na época que o Carlos estava marcando muito gol, estava começando a sua crescente no elenco do Galo. E no jogo de domingo teve o gol... Sábado à noite. É sábado, né? Perdão. No jogo de sábado teve o gol do Cezinha, não foi? Foi o segundo gol que ele deu aquele corte bonito. Foi o Dodô. Dodô. É bom ver o Galo com aquela base, o Galinho vindo pra cima de novo e assumindo esse papel de protagonismo no elenco atleticano. Aliás, se haverá de se lembrar, e o telespectador que acompanha a gente toda terça-feira, que antes da minha folga eu dizia o seguinte, olha, que o Atlético estava numa draga danada, né, bem diferente desse Atlético que está em alta, e aí eu falava o seguinte, olha, tem uns caras no Atlético que não é possível que não tem na base. Não é possível, se você não achar na base, aí é questão de se repensar também a categoria de, né, o júnior, o juvenil do clube, porque tem jogador no Atlético, o caso, por exemplo, todo mundo questionou, agora foi afastado, né, para a alegria do atleticano, o Emerson Conceição. Não é possível que não tinha um lateral esquerdo à altura das tradições atleticanas. E aí hoje você pega o Dodô, você pega esse menino, o Carlos, que até caiu um pouquinho o futebol, mas que por exemplo, que está jogando bola esse Dodô, o Gemerson que resolveu o problema na zaga, quantas, né, falamos isso inclusive. O próprio Douglas Santos na lateral esquerda. O Douglas Santos, que não é da base, né, mas tem o Eduardo Volante também, que jogou muita bola. O Eduardo Volante, que foi inclusive convocado para a seleção sub-20, quer dizer, o Atlético achou na base, né, aquilo que eu falava, vai ter de reformular? Não precisa. Você pega um menino da qualidade desse Dodô e que fez esse... Né, deu esse lance por cima da bola, né, passou o pé por cima da bola, passou por 3 jogadores do Palmeiras e tocou para o fundo das redes. O Palmeiras titular, Palmeiras que continua brigando para não cair, que havia crescido no campeonato contra o time B do Atlético. Apenas o Vitor de titular. Daí você tira um momento do Galo. Essa coisa até te interrompendo aqui, Alan, desculpa, do momento do Palmeiras. Aquele lance do Henrique, ele driblou o Vitor e mandou a bola, mandou um foguete na lua. Exemplifica bem como é que é a fase do time paulista. Eu confesso que eu esperava mais do Palmeiras nesse jogo, por o Atlético estar com a cabeça na final da Copa do Brasil, por o Palmeiras estar com o time titular e o Atlético não. Né? O Palmeiras está nessa crescente e também por o Palmeiras, por incrível que pareça a gente está falando isso, ter o Valdívia em campo. O Valdívia também estava crescendo o futebol dele, estava ameaçando voltar ao futebol dele. O Palmeiras não jogou absolutamente nada contra o Atlético. O Valdívia ele vinha sempre em jogos e o Palmeiras ganhando com ele, né? Você vê a importância de um jogador para a equipe, né? Que ele carrega a equipe. Recentemente, né? E aí nesse jogo contra o Atlético, o Palmeiras não jogou nada. Acho também que o Atlético não deixou o Palmeiras jogar, isso também tem de ser ressaltado. O Atlético está muito bem encaixadinho em campo. Né? Você percebe que o Levir Coupe, mesmo sem poder treinar, né, sem ter tempo para treinar, está conseguindo E você vê aí o domínio do treinador, né, perante o elenco que ele tem. Porque você vê que ele veio num trabalho, como você falou, André, o Atlético vinha numa fase ruim com o Levi começou, tira certo jogador, coloca um garoto da base, você vê que o Atlético hoje que ele tem uma forma de jogar. Ele é um time rápido, ele é um time que trabalha bem a bola. Mas colocar também a fase do Tardelli, que é fantástica, né? Tanto que está na seleção e para o Dunga ele é o titular da seleção. Vê a importância desse jogador. Agora, se colocar o Dodô para jogar amanhã contra o Cruzeiro, aí o Cruzeiro tem que ficar com as barbas de molho. Não tanto, por exemplo, por um dos lances, né, que culminou na vitória do Atlético, ainda no turno do Campeonato Brasileiro, naquele 2-1 de virada. Mas é porque o Cruzeiro tem um trauma de Dodô, né, violento. Na década de 90, São Paulo aplicou um 5-0 no Cruzeiro, 5 gols do Dodô. Então falar em Dodô com o Cruzeirense mais antigo sabe que é doloroso. E esse menino é bom de bola. Ele não acredito que ele não é um centroavante de área, né, é um menino que volta mais.
Mas é uma bela peça que o Atlético encontra, um belo valor que para 2015 aí a gente pode esperar muita coisa. Agora, o Atlético não está muito preocupado com o Campeonato Brasileiro, né? Já abriu o time. Já abriu. O fato de estar jogando com o time reserva, embora esteja brigando ali nas cabeças, né? Isso também tem de ser louvado. Não é um time do Atlético que você fala, oh, que elenco, né? Que grupo. Não, é um time bastante operário, um time bastante simples. Sobra praticamente daquele time que foi campeão da Libertadores ano passado, mas está dando A gente pode até ver também o quão o Atlético está despreocupado com o Brasileirão. A gente tem os próximos 5 jogos do Galo no Brasileirão e ver que esse time está realmente voltado para a Copa do Brasil. Coloca na tela agora os próximos 5 jogos do Galo no Brasileiro e não são adversários tão complicados assim, exceto alguns, né? O caso, tem o Flamengo e o Inter, mas depois tem Figueirense, Curitiba e Botafogo. De 5 jogos restantes, o Atlético vai fazer 3 em casa, né? E o Botafogo é um dos jogos fora. Embora o Botafogo seja um problema para o Atlético, mas o jogo do Atlético mesmo, problemático, vai ser esse Internacional e Atlético. Os outros, aliás, dos times que estão ali em cima, eu já falava isso também. O Atlético é o que tem a tabela mais tranquila. Se o Atlético estivesse, por exemplo, brigando ali, estivesse no lugar do São Paulo, por exemplo, com os 62 pontos do São Paulo brigando ali contra o Cruzeiro, seria um sério risco. Seria um sério risco do Cruzeiro perder o título, porque esses 5 jogos restantes, se o Atlético colocar o time titular em campo, a exceção do Internacional, são jogos para você fazer 3 pontos. Qualidade sobra no time do Atlético para ter condições de vencer essas equipes. Tem que ver se vai ter gás, né? Se o Atlético, por exemplo, ganha a Copa do Brasil, depois se preocupar com o brasileiro, acho que não precisa, mero detalhe. A gente até falou aquela projeçãozinha de que o São Paulo teria que fazer 12 em 15. Se fosse o Atlético, faria 12 em 15 com essa tabela, né? Muito provavelmente. Pode perder para o Inter e ganhar os outros, né? Não seria nada difícil, seria complicado para o Cruzeiro. Com certeza. Falando um pouquinho mais de Galo, o Levi parece que vai ter um fantasma à sua porta nessa quarta-feira. Tanto ele como o Marcelo Oliveira. Não comentei isso no bloco anterior por falha. Verdade. 2 técnicos que correm o risco de ser trivice da Copa do Brasil. Um dos dois vai ser, né? Aliás, o Levi foi vice pelo Cruzeiro e contra o Cruzeiro, né? O Levi foi vice pelo Cruzeiro em 98, naquele jogo contra o Palmeiras, numa falha no final do jogo do Paulo César Borges, que era o goleiro do Cruzeiro, aos 45 do segundo tempo. E foi vice contra o Cruzeiro naquela decisão do São Paulo. Então, o Marcelo Oliveira, das últimas, acho que a gente vai até falar mais sobre isso no próximo bloco, né? Mas das últimas 4 edições da Copa do Brasil, são 3 finais do Marcelo Oliveira. Alguém aí vai pagar o Levice ou o Marcevice. Alguém vai conquistar esse título ingrato, né? O Levice. Levar o tri não seria a tríplice vice-coroa deles. Mas são 2 treinadores que merecem o nosso respeito, porque o Marcelo Oliveira chegar em finais consecutivas de Copa do Brasil em 4 anos, o próprio Levi já ter chegado em finais num campeonato de mata-mata merece o nosso aval aí de que são bons treinadores. E o Levi foi campeão em cima de um time que é dos mais fantásticos da história do Palmeiras, que é o famoso time dos 102 gols. Não é 102 gols na temporada, não. 102 gols no Campeonato Paulista. Naquele ano era o auge da era Parmalat, né? Foi os investimentos mais altos. E o Palmeiras tinha Djalminha, o Palmeiras tinha Rivaldo, o Palmeiras tinha Luizão, o Palmeiras tinha o Amaral em boa fase. Era um senhor elenco do jogadores que fizeram história. O Veloso era o goleiro do Palmeiras. Era um senhor time, mas que o Cruzeiro do Levi Coupe conseguiu bater. O Levi Coupe sabe enfrentar esses times mais cascudos, que são de burro. O Levi Coupe não tem nada, né? Não é um burro com sorte. O Levi é um técnico competentíssimo. Às vezes precisa de mais tempo para trabalhar, mas é um técnico que sabe aonde quer chegar, o que faz. É muito melhor do que esses tarimbadinhos que tem. E outro destaque que eu posso dar ao Levi, ele deu uma declaração à imprensa, foi na terça-feira, que ele disse preferir o inferno que é o Brasil àquela organização aristocrática japonesa. É um cara que não foge da raia, e como não vai fugir na quarta-feira. Eu queria ver ele falar isso há 4 meses. Não, eu preferia o paraíso japonês. É claro, o time está numa boa fase. O Atlético, o grande lance do Atlético é que colocou coração na ponta da chuteira. Colocou coração. Talvez não seja tão... Teve alguém que perguntou, ouvindo numa dessas rádios, né, desses programas esportivos, perguntando isso para o Luan, inclusive, né, que é o talismã do Atlético hoje. Olha,
O Atlético foi meio embolado ali depois dos 2-1 que virou o jogo, foi ali para cima, meio sem organização e tudo. Sem organização não, a gente sabia o que fazia, o que tinha de fazer. A gente tinha que ir para cima, massacrar, a gente estava perdendo o jogo. E esse coração do jogador atleticano, da torcida, eles se interagem muito bem, porque o que inflama essa torcida do Atlético, há de se ressaltar, qualquer torcedor de outra equipe tem que reconhecer isso. São das poucas equipes que realmente jogam junto o tempo todo, cantam o tempo todo, eu até brinco com o pessoal que eu converso bastante, a torcida do Galo é uma torcida argentina. A torcida argentina é aquela que enche o saco o jogo todo, cantando, o time pode estar sendo goleado, que ele está vibrando e está empurrando o time para fazer uma partida melhor. O que ilustra esse comentário que você acabou de fazer foi aquele fato do rebaixamento em 2005, que o juiz apitou o jogo, aquele 0x0 com o Vasco, 1x1, perdão, foi 1x1 com o Vasco. 0x0? 0x0. 0x0 com o Vasco. A torcida cantou o hino em uníssono no Mineirão. O time rebaixado, matematicamente, e houve uma comoção tão grande a ponto de acontecer isso, né? É uma coisa que é fantástica, não dá para negar. A própria campanha na Série B também teve um apoio amplo da torcida. E agora para essa Copa do Brasil é aquela coisa, quando o time corresponde, né, foi uma coisa que aconteceu com o Atlético durante vários anos, né? O Atlético não conquistava títulos, a torcida cantava, mas o time não correspondia. Então, houve um certo desânimo no torcedor. Quando o time começa a corresponder à arquibancada inflamada, aí é uma outra situação. Aí os adversários têm de tomar cuidado. Tanto é que o desempenho da Independência mostra. E como você falou, né, o Luan é o maior termômetro do Galo aí na partida. A torcida começou a cantar e ele vai junto. Bater tanto o Corinthians quanto o Flamengo por 4-1, perdendo por 3-0, né, no placar agregado, é um time para se respeitar. Ele criou aquele estigma de aquele reserva que decide, mas também naquela hora de doidinho, né? O cara vai na vontade, ele não tem bola perdida, a dividida para ele é um carinho. Sem dúvida. O Luan é desses caras que encarnaram, né, a camisa do Atlético, e transformaram a camisa na própria pele. Né? O Tardelli também eu percebi isso, mas o Tardelli é muito mais técnico, né? A importância do Tardelli é muito mais do drible, do passe, da finalização, do que daquele cara que... Ele é aquele, como a própria torcida coloca, virou o xodó, né? Então, assim, é aquele cara que vem e identifica completamente com a equipe. Como foi o Alex em 2003 com o Cruzeiro, que o Cruzeiro tem essa questão de jogadores mais tranquilos, mais habilidosos de passe, e o Atlético com esses jogadores mais aguerridos, né? De raça mesmo, como o Vinícius falou, de ir dividir a bola no carrinho, não tem bola perdida, isso identifica os clubes. Esse vai ser o grande desafio, vai ser o grande barato dessa decisão de Copa do Brasil, do qual a gente vai falar mais, né? Mas o Atlético tá vindo em alta. O Atlético está vindo em alta. Tem que se levar em conta, tem que se considerar que perdeu 2 jogos por 2-0. É um time que falha, é um time que comete erros, mas que se precisar correr atrás do resultado, não vai hesitar. Com certeza. Final do segundo bloco agora está chegando e é para somar a equação, né? Um bloco do Cruzeiro, um bloco do Galo, e no próximo bloco é o nosso raio-x da final da Copa do Brasil, o bloco mais esperado de hoje, as polêmicas, a análise do elenco e muito mais. Eu espero você para a gente finalizar com chave de ouro esse programa. A gente volta daqui a pouquinho.